Sejam todos bem-vindos ao História em 5 Minutos. Meu nome é Bruno e hoje eu trago para vocês a Era Vargas, de 1930 a 1945. É isso mesmo, o presidente Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder, ininterruptos, depois ele volta no seu último mandato. Pessoal, eu vou destacar agora com vocês, como eu sempre faço nas minhas videoaulas, a habilidade do currículo paulista. Que é importante, né? Outro dia o aluno perguntou por que eu passava a habilidade do currículo paulista, por que era importante ele saber. Então, só para responder aí essa questão da habilidade. É importante o aluno saber sobre a habilidade para ele ter noção daquilo que está sendo desenvolvido durante a aula, da aprendizagem que está sendo desenvolvida durante aquela aula específica, tá bom? Então, hoje nós vamos focar em caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 54. Mas conforme eu já falei, pessoal, esse vídeo ele vai ficar muito extenso se eu pegar até o final do governo Vargas, até 1954, quando ele se suicida. Então eu vou fazer até 45, que é o fim do Estado Novo, fechou? Aí eu vou fazer uma outra videoaula voltada lá para o último governo Vargas, o chamado governo democrático. Outra habilidade é identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil em diferentes escalas, nacional, regional, cidade e comunidades. Bora lá? Questão problema. Eu já trago aqui para vocês uma questãozinha aí para nortear o nosso trabalho. Na sua opinião, qual a importância da carteira de trabalho para o exercício da cidadania? Bom, você que está acompanhando aí pessoalmente, que está em sala de aula, você pode copiar essa questãozinha no caderno e fazer uma reflexão sobre ela. Você que está acompanhando essa aula pelo YouTube, você pode também deixar nos comentários aí que eu dou uma olhadinha, tá? Eu estou sempre atento aos comentários. Pessoal, eu norteei o trabalho com uma questão, sobre qual a importância da carteira de trabalho, já norteei aí nossa videoaula com essa questão, para vocês já irem exercitando, fazendo uma ativação, porque é no governo Vargas que começa a consolidação das leis trabalhistas, a chamada CLT. A carteira de trabalho nasce no governo Getúlio Vargas, portanto, é uma herança varguista. Para vocês verem a importância desse governo Vargas, que até hoje, as leis trabalhistas são herança do seu governo. Bom, para dar subsídio aí para quem está respondendo, eu vou tentar aí dar algumas pistas para vocês, tá? Pessoal, o trabalhador que tem a sua carteira de trabalho assinada, ele está sob o guarda-chuva de alguns direitos trabalhistas importantes, como 13º salário, férias remuneradas, auxílio-desemprego, caso ele fique desempregado, enfim, ele tem uma série de direitos que aquele trabalhador que não tem a sua carteira assinada não tem esses direitos, tá? Então, é uma questão, sim, de cidadania, daquele cidadão, na plenitude da palavra, ter os seus direitos e também ter os seus deveres, tudo bem? Então, acho que agora, a partir desses subsídios, acho que fica mais fácil para vocês responderem essa questão. Mas vocês podem também fazer uma pesquisa aí pela internet e tentar responder. Mas afinal, quem foi Vargas? Bom, pessoal, é importante a gente ter esses antecedentes, esse histórico de quem foi Getúlio Vargas, tá? Getúlio Dornelles Vargas foi um advogado, militar e político. Governou o Brasil por 18 anos, entre 30 a 45. Só para a gente entender, 18 anos foi ininterrupto, Foi seguidos esses 18 anos. Depois ele volta de 51 a 54, tá bom? Promoveu inúmeras alterações sociais e econômicas que transformaram o cenário político nessa fase histórica da República Brasileira. Pessoal, isso aqui é importante, tá? Ó, esses pontinhos aqui que eu estou terminando de concluir com vocês são importantes, São os períodos em que ele governou, tudo bem? Então, o primeiro período de 30 a 34, nós historiadores chamamos de governo provisório, até porque na entrada de Vargas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, chamada de Revolução de 1930 ou golpe de 1930, a gente vai falar com relação a essa polêmica, era para ele ficar, como o nome diz, pouco tempo, era para ser um governo provisório. Mas o poder, o poder tem essas coisas, ele é seduzido pelo poder e ele fica 18 anos ininterruptos, tudo bem?
Governo constitucional de 34 a 37, Estado Novo, que foi a ditadura varguista, de 37 a 45, e depois ele volta no chamado governo democrático, lá nos braços do povo, pelo voto popular, de 51 a 54. Então é importante você aí ter esses nomes, né, saber de todos esses governos, tá bom? E nessa aula a gente vai tentar explanar sobre cada um desses governos. Antecedentes. Bom, turminha, isso é muito importante a gente saber, né? Mas como Getúlio Vargas, ele chega ao poder. Então nós temos que relembrar aquela aulinha que eu dei para vocês. Eu vou deixar no card aí para vocês, tá? Vai aparecer na tela em algum momento, mas vai aparecer o cardzinho da aula de República Velha. E durante a República Velha nós tínhamos a chamada política café com leite. Pessoal, essa política café com leite ficou conhecida pela alternância no poder do governo federal, ora um político de São Paulo, ora um político de Minas Gerais, então era uma combinação, né? Eles combinavam os votos e era uma política extremamente corrupta, o que desagradava também o setor militar, o que não pegava muito bem para as elites, né? Mas era assim que funcionava, tudo bem? Até que o paulista Washington Luiz deveria indicar mais um, né? Ele era o presidente, então deveria indicar mais um presidente mineiro, e ele não faz isso, né? Ele não indica o mineiro, ele indica outro paulista, Júlio Prestes. Pronto. Tá acabado, tá feita a ruptura da política café com leite. Então, ao invés de ele indicar um mineiro, Antônio Carlos de Andrade, ele indica Júlio Prestes. Pessoal, é o fim da política café com leite, né? Tá dissolvida essa política. O que que acontece? Nós temos ali sendo formado a chamada Aliança Liberal, que lançou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência e o seu vice era João Pessoa, tudo bem? Também, antigamente você votava para presidente, para vice, né? Não era assim, votando o presidente e já vinha o vice junto. Não, antigamente eram votos distintos, separados, tá bom? Vamos avançar. Bom, pessoal, nesse slide eu trouxe aqui, né, a imagem dos dois, ó. Washington Luiz, de 26 a 30, ele que deveria indicar um outro presidente lá da oligarquia, né, um presidente mineiro, mas não, ele indica Júlio Prestes. E aqui nós temos o Júlio Prestes, né, ó, que foi indicado por Washington Luiz, tá? A escolha de Júlio Prestes para ser candidato à presidência da República e de Vital Soares, presidente da Bahia, romperam com a política do café com leite e criaram uma crise política no Brasil. Então, isso é importante você saber. Nós começamos aí a ter uma ruptura dessa política, né, oligárquica, dessa política café com leite, a partir do momento que o Washington Luiz ele não indica um presidente que era para ser mineiro, ele indica outro paulista, Júlio Prestes, acabando assim com essa política oligárquica. Vamos lá, vamos avançar? Candidatura de Vargas. No dia 31 de julho, a Comissão Executiva do Partido Republicano Mineiro lançou as candidaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa Cavalcante de Albuquerque à presidência e vice-presidência, respectivamente. No dia seguinte, o Partido Libertador, PL, do Rio Grande do Sul, unindo-se ao Partido Republicano Rio-Grandense, PRR, na Frente Única Gaúcha, deu apoio à chapa de oposição. Então, Getúlio Vargas tinha o apoio dos gaúchos e ele lança a sua chapa para concorrer à presidência. Só que isso acontece um acidente, vamos dizer assim, um acidente no meio desse percurso, tá? Getúlio Vargas, ele tinha como seu vice João Pessoa, porém João Pessoa, ele é assassinado, né, lá na Confeitaria Glória, na Rua Nova de Recife, por João Dantas, enquanto ainda era governador. É considerado uma das causas da Revolução de 30, que depois o presidente Washington Luiz elevou ao poder Getúlio Vargas, apesar de não ter sido por motivos políticos, mas sim passionais. Sua morte acabou sendo usada pelos apoiadores de Getúlio Vargas contra o seu opositor, Júlio Prestes, que haviam as eleições em março, que havia marcado as eleições para março. Bom, pessoal, vamos explicar isso aqui. Vamos lá rapidinho. O que acontece?
Então Getúlio Vargas ele já tinha assim o apoio dos militares, né? Ele tinha um flerte com os militares. Ele falava muito em moralizar a política. Era uma questão que os militares pontuavam muito, que a política estava muito corrupta e realmente estava mesmo corrupta. Então ele usou esse apoio, essa base militarista para conseguir chegar ao governo. O que seria um golpe? Então Getúlio Vargas, ele ganhou as eleições democraticamente, ele foi eleito pelo voto popular? Não, ele não foi eleito pelo voto popular. Ele usou a questão militar, né, esse apoio militar, para dar um golpe, romper com aquela democracia muito frágil, nascente muito frágil, e ele se alça ao poder, tendo o apoio das oligarquias, que também queriam uma renovação, tendo o apoio dos militares e tendo também o apoio popular para sustentar o seu governo. Então Getúlio Vargas tinha ali um cenário, um tripé de apoio. Ele tinha as oligarquias, os militares e tinha também um certo apoio popular. Por isso que ele conseguiu êxito na sua jornada aí golpista. Aí tem gente que fala, olha, professor, mas foi a Revolução de 1930. Revolução, se a gente pegar e entender, né, a etimologia da palavra, revolução quer dizer mudança estrutural. Teve sim uma certa mudança estrutural naquela democracia que era muito corrupta, né? Era uma alternância de poder. Ora um presidente de um estado, ora do outro, era uma combinação de fatores que levava sempre a essa alternância no poder. Então, sim, houve sim uma revolução, mas também houve uma tomada do poder por vias não democráticas. Também houve um golpe, resumidamente. Vamos lá, turminha. Tira um print, tá? Quem quiser tirar um print, estiver acompanhando pelo YouTube, é importante. Mas no final eu vou ver se eu faço um esquema de um mapa mental aí para vocês, tá bom? Mas quem quiser tirar um print dessa tela, eu indico. Essa tela é importante porque ela traz os motivos que alçam Vargas ao poder. Então tem a questão da política café com leite, né? Aquela política corrupta, ora um presidente de São Paulo, ora um de Minas, até que o Washington Luiz indica outro paulista, Júlio Prestes, o que leva aí a romper com essa política café com leite, tudo bem? O modelo fraudulento das eleições, que era uma questão que os militares já estavam se incomodando com essa questão, queriam moralizar o processo eleitoral, e o assassinato de João Pessoa lá na Paraíba, né, pessoal? Esse assassinato aí, que era do vice de Getúlio Vargas, seria o estopim para a entrada do Vargas no poder. Fechou? Vamos avançar? Governo Provisório, 1930 a 1934. Pessoal, essa imagem aqui, ela é bem reveladora, né? Ela traz aqui o Vargas vestido como militar, né? Cercado por outros militares, cercado também por algumas pessoas também vestidas ali, né? Podem até ser representantes da elite, aquela elite, lembrando dos cafeicultores, tá? Aquela elite agrária. E também nós temos aqui a população, né? Tem até uma criancinha aqui dando apoio ao Vargas. Talvez essa imagem seria reveladora do tripé de apoio do Vargas. Militares, a elite, né? Elite cafeicultora e também a população, tá bom? Então essa imagem é interessante para a gente observar. Governo provisório. Pessoal, o nome já diz, né? O governo era provisório, era para o Vargas ficar, então, um mandato, né? Esperar a poeira baixar, depois ele abriria para um processo eleitoral novo. O estado de compromisso, um governo formado por representantes das velhas oligarquias, da burguesia industrial e dos tenentes. Então, o governo provisório, traduzindo, Vargas tentou agradar os três grupos que o alçaram ao poder. Quando a gente fala oligarquia, pessoal, vamos dar uma traduzida aqui, porque às vezes a gente fala esse vocabulário e o aluno não entende, né? Olig quer dizer poucos, arquia no poder, poucos no poder, que eram aqueles políticos, né, que sempre estavam no poder. Provavelmente lá os cafeicultores, os industriais, tá? Então era aquela camada da população que estava ali no topo da sociedade que estava no poder. E os tenentes também, então eles tinham apoio das elites, dos tenentes, tá? Diversos governadores estaduais foram afastados, sendo nomeados interventores ligados ao tenentismo.
Ou seja, Vargas então ele afasta os governadores e ele agrada o outro grupo que o alçou ao poder, os tenentes. Então ele agrada os militares, dando o papel que antes era feito pelos governadores, né? Dando o papel de governador aos militares. Criação dos dois novos ministérios, o do Trabalho, Indústria e Comércio. Pessoal, então, quem cria o Ministério do Trabalho, que existe até hoje, né? Se não destruíram, ele está aí, né? Até o momento dessa aula ele existe, tá, pessoal? Eu preciso fazer esse adendo, porque não tá fácil ser professor de história atualmente, né? Então a gente vai falando aqui, de repente já não existe mais o ministério, não existe mais leis trabalhistas, a gente não existe mais previdência, não existe mais nada. Então estou tentando aqui, até o dia atual, né? Existe o Ministério do Trabalho ainda, tá bom? E é uma criação varguista aí, tá, pessoal? Uma legislação trabalhista, porque na nossa gincana, quando eu comecei a aula, né, nossa gincana, nossa dinâmica, nossa interação, eu falei com relação às leis trabalhistas, a carteira assinada, porque é uma herança varguista, né? Vargas, ele queria agradar, ele era um populista, então ele queria agradar as massas trabalhadoras. Como é que ele faz isso? Ele cria a carteira de trabalho, a constituição das leis trabalhistas, a chamada CLT, garantindo o direito aos trabalhadores. Mas nem tudo é perfeito, né, pessoal? Os trabalhadores urbanos saem beneficiados, porém os trabalhadores do campo ficam prejudicados, né? Porque a maioria desses trabalhadores não tiveram a carteira assinada, não tiveram acesso a esses benefícios aí, foram criados pela CLT. Mas isso é uma outra questão que a gente pode deixar para uma outra videoaula, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Governo provisório, ainda vamos lá no governo provisório. Tentou solucionar a crise do café. Pessoal, só para a gente fazer uma contextualização rápida. O que estava acontecendo no mundo, né, professor? Você está falando aí de Vargas, 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 mas em 1930, o que acontecia no mundo? Nós temos lá uma outra questão acontecendo importantíssima, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Essa crise da Bolsa de Valores de Nova York aconteceu em 1929. E é uma crise que desencadeia para o mundo inteiro. Ela vai reverberar, né? Ela vai respingar no mundo inteiro. Ela atinge o Brasil. Qual que é o principal produto do Brasil? O Brasil tinha aquela economia chamada economia de sobremesa, né? Era o café. Então o Brasil era um grande exportador de café, principalmente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está lá, né, tentando resolver a sua crise. Será que eles vão ficar comprando o nosso cafezinho se eles estão no meio de um caos, de uma crise? Evidente que não. Então cai muito as vendas do café. O que Vargas faz para tentar agradar as elites dos cafeicultores, né? Elite cafeira. Ele compra os estoques de café, você viu que eu enchi a boca, né? Ele compra os estoques de café com dinheiro público. Então ele pega dinheiro lá nos cofres públicos, compra esses estoques de café que estavam parados, que o Brasil não estava exportando, queima esses estoques de café, tudo bem? Tira de circulação, aquele restantezinho que fica, o preço eleva, porque é a lei do mercado, né? A lei da oferta e da procura. Quanto menos produto tem na prateleira do mercado, maior é o preço desse produto, tá, pessoal? Isso é a lei universal da oferta e da procura. Então, os cafeicultores, eles saem ganhando, tudo bem? O que Vargas faz, né? Resumindo, ele socializa o prejuízo, né? E privatiza o lucro, tá, pessoal? Então, é uma medida que ele faz aí para tentar agradar aí os cafeicultores, né, principalmente aqui do Vale do Paraíba. Em 1932, explodiu em São Paulo a Revolução Constitucionalista. Pessoal, olha o nome da revolução. Professor, o que essa revolução queria? Revolução Constitucionalista. Parece que essa revolução queria uma constituição, né? O nome já é autoexplicativo, que exigia o retorno do país à normalidade democrática, embora desejasse realmente a volta da elite paulista ao poder. Pessoal, eles falavam que queriam uma constituição também. Por quê? Porque o governador, né, chamado interventor, o interventor que estava aqui em São Paulo, ele não era nem paulista, tá? Era uma pessoa indicada por Getúlio Vargas.
Vocês lembram no slide anterior que eu falei que ele começou a agradar os tenentes? Então ele indica uma pessoa que nem paulista era, isso desagrada os paulistas. Os paulistas também queriam um presidente paulista, porque era o que ia acontecer, né, caso o Júlio Prestes ganhasse, e Vargas ele não agrada muito essa elite paulista. Então, em 1932, explode a Revolução Constitucionalista. Tudo bem? Pessoal, agora aqui eu vou fazer um adendo, né? Essa revolução, ela ganha corpo com o movimento MMDC. Essa sigla eu deixei até em vermelho lá, tá? São as iniciais que representavam os nomes dos manifestantes paulistas que foram mortos, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, mortos pelas tropas federais ligadas ao Partido Popular Paulista. Pessoal, essas mortes desses jovens desencadeiam uma revolta ainda maior dos paulistas, e isso acaba acirrando os ânimos, né? E os paulistas ganham corpo na guerra, ganham mais ânimo ainda na guerra, tá, pessoal? Então seria uma guerra essa revolução, na verdade foi uma guerra civil entre o estado de São Paulo e toda a federação. Então toda a federação sob o comando de Getúlio Vargas contra o estado de São Paulo, tudo bem, as tropas paulistas. Aqui eu trago uma fonte histórica aqui, isso é importante, né? Para a gente fazer uma análise de uma documentação histórica aqui. Verificou-se ontem, olha que interessante, eu vou pegar meu laser para a gente fazer uma análise. Eu gosto tanto de fazer essas análises, que eu acho legal até a grafia das palavras, né? Verificou-se ontem com H, galera. Olha que coisa interessante, que curiosidade, né? Verificou-se ontem em São Paulo um movimento revolucionário de caráter, olha como é que escrevia caráter, constitucionalista. Que bacana, né? Até a forma que eles grafavam, né, era muito diferente, dá para entender, evidente, mas está aqui no jornal, estampado no jornal, a Revolução Constitucionalista de 32 aqui, que repercutiu, reverberou no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil, não. Aqui mais fontes históricas, né? Deixa eu pegar meu laser aqui, ó. Aqui é aquela estratégia usada também em guerra, né? Das valas, né? As tropas estão aqui na vala atirando contra os inimigos. Aqui nós temos também a população, aqui mais manifestações. Bom, pessoal, aqui é um cartaz de publicidade da época da guerra. Uma estratégia dos paulistas, quando eles começaram, é evidente que os paulistas não tinham fôlego para sustentar uma guerra contra toda a federação por muito tempo. Então, uma estratégia que eles utilizaram foi o marketing, foi a publicidade. Então, saía lá nos noticiários, né, saía os panfletos dizendo que São Paulo estava avançando, que São Paulo estava ganhando a guerra, que São Paulo estava muito bem. Pedia-se doação, inclusive doação de ouro, doação de prata, metais preciosos das famílias para conseguir mais dinheiro, para continuar ali no fronte de batalha. Enfim, é bem interessante como os paulistas se organizaram para tentar resistir às tropas federais, né? Mas é evidente que não tinha muita chance, né? Um estado contra todos os outros, é evidente que não ia ser uma empreitada exitosa. Vamos avançar. Então aqui, ó, mais uma fonte histórica, né? O que acontece, pessoal? Os paulistas, eles perdem a Revolução Constitucionalista de 32, mas em 34, 2 anos após, eles perdem, mas eles conquistam o que eles queriam. O que eles queriam? Como é que é mesmo o nome da Revolução? Revolução Constitucionalista. Então eles queriam uma Constituição. E eles têm uma Constituição, né? Getúlio Vargas, ele percebe que não é algo inteligente, não é algo muito exitoso para sua política, continuar conflagrado com um estado tão importante como já era São Paulo. Então ele meio que tenta fazer as pazes, dando uma nova Constituição, a Constituição de 1934. Está aqui um jornal da época, né, pessoal? Mais uma fonte histórica aí destacando a Constituição de 34. Agora eu trouxe para vocês as características aí da Constituição de 34. Vamos lá? Poder executivo presidencialista. Então o Brasil continua com o presidencialismo, tá bom? Vou tomar só um golinho de café, que eu estou falando demais aqui. Seca a boca. Vocês estão servidos?
Então é só convidar aí que eu vou aí tomar um café na sua casa, tá bom? Com mandato de 4 anos sem vice-presidente. Pessoal, interessante aqui, ó. Vou pôr meu laser, tá? Então, uma diferença para a Constituição de hoje, o mandato era de 4 anos, é igual, tá? Uma semelhança, uma permanência histórica, mas tem também uma diferença aqui, né? Tem uma mudança aqui. Hoje nós temos o vice, aqui não tem nessa Constituição o vice-presidente, tá? Poder legislativo composto por Senado e Câmara, continua, né? Chama bicameral, hoje em dia também é assim, sendo que nesta haveria representantes classistas, isto é, eleitos pelos setores profissionais. Isso é interessante, né? Então, os setores profissionais iam eleger lá, dentro do Congresso e do Senado, os seus representantes. Criação da Justiça Eleitoral e Militar, eleições diretas com voto secreto. O voto secreto, pessoal, ele é interessante para tentar acabar com aquela corrupção que acontecia na República Velha, né? Eu vou deixar a aula no card aí, tá? Vocês devem lembrar dessa aula do voto de cabresto, da corrupção que acontecia devido ao coronelismo, a chamada política dos governadores. Tudo isso eu já pontuei para vocês em outra videoaula. Interessante que vocês assistam. Manutenção do direito ao voto às mulheres que passaram a exercer com a reforma eleitoral, votando pela primeira vez em 33. Então Vargas ele traz o sufrágio, ele traz o voto para as mulheres, né? Então, essa Constituição nós podemos chamar também de inclusiva com relação ao voto feminino. E preocupação com a ordem econômica e social. Tá bom, pessoal? Essa preocupação a gente vai ver os mecanismos que ele cria de controle aí com relação à ordem econômica e social mais à frente. Bom, vamos analisar então esse segundo governo Vargas aí que vai de 34 até 37. Getúlio Vargas foi eleito para o quadriênio de 34 a 38, de uma forma indireta, conforme uma exceção prevista na Constituição. O que ele faz então nesse segundo governo? Promulgação do Código de Minas e Águas, nacionalizando os recursos minerais do país. Pessoal, Vargas ele tinha uma preocupação em garantir a soberania do país em alguns recursos, né, como energia, água, siderurgia. Então ele tinha essa preocupação, a gente vai ver isso ficar mais forte nos próximos slides. Aumento do desemprego e redução dos salários com consequências da crise de 29, que se estendeu pelos anos 30, provocando manifestações e greves do proletariado e das camadas médias urbanas. Então nós temos aqui, desculpem, é evidente, uma desencadear da crise de 29, que começa lá em Nova York, né, a crise da Bolsa de Valores em Nova York em 29, e ela começa a causar seus danos maiores aqui na época de 1930 a 34. Então nós temos Vargas tendo que lidar com essas questões. Então ele faz uma redução do salário mínimo, que gera muita greve, ele enfrenta várias manifestações, aumento do desemprego, tudo isso é uma consequência da crise mundial de 1929, né, da Bolsa de Valores de Nova York. Vamos lá, pessoal, ainda continuando aqui com o segundo governo Vargas, né? A gente já vai entrar em 1937 no Estado Novo. Mas antes, vamos entender o que levou ao Estado Novo, que seria a ditadura varguista. Nós temos aqui a chamada intentona comunista. O que é essa intentona? Algumas pessoas e o Partido Comunista, os partidos mais à esquerda, se organizam e tentam a tomada do poder em 3 estados, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. Mas era um movimento muito dissipado e rapidamente foi sufocado pelo governo, pelas tropas militares. Aproveitando-se do clima tenso, olha o Vargas como é que ele é esperto. O Vargas ele lança o chamado Plano Cohen. O que é o Plano Cohen, pessoal? É uma fake news. Né? Você acha que fake news é coisa atual, né? Que fake news só serviu para eleger um determinado presidente? Não, fake news já serviu também para o Getúlio Vargas danadinho se utilizar dessa ferramenta e dar um golpe de Estado. Outro golpe o Getúlio Vargas usa aí, chamado Plano Cohen, né? Nesse clima tenso de medo da ameaça comunista devido à intentona comunista, Vargas percebe o clima tenso e muito sabidamente para ele, né, foi um movimento
político muito sábio, ele usa essa tensão no ar e lança um chamado Plano Coins, que descobriu aí que tem um plano dos comunistas para tomar o poder e ele vai ter que suspender a Constituição e outorgar uma nova Constituição, suspender as eleições. Bom, enfim, é uma justificativa para ele tomar o poder e governar de forma ditatorial. Vamos entrar então no modelo varguista ditatorial, chamado Estado Novo. Vamos lá, Constituição de 37, pessoal. Outorgada. Pessoal, outorgada quer dizer que ela não foi feita pela população, assim, né? Não foi algo democrático. Ela foi feita ali a portas fechadas, sem muito acesso à população, tá? Outorgada e baseada na Constituição fascista polonesa. Eu falei já, né, em outro momento dessa videoaula que o Vargas ele tinha um forte flerte, uma paquerinha ali, né, um crushzinho com o fascismo, tá, pessoal? Então, sim, ela tem características aí do fascismo. Estrutura corporativa, ou seja, tenta agradar os grupos, as corporações, né? Os militares, os grupos de trabalhadores, enfim. Censura prévia à imprensa, cinema e rádio. Aí ele coloca censura, tá? Se você não sabe o que é censura, é proibição à liberdade de expressão. Institui estado de emergência e a pena de morte para crimes contra a ordem do Estado. Professor, o Brasil já teve pena de morte? Sim, para crimes políticos, tá bom? Só para esses casos. Nos outros casos, não, tá? Então já teve sim. Ó, vem comigo que você fica sabendo também dessas coisas. Fim, fim do princípio da harmonia e independência entre os três poderes, sendo o executivo considerado órgão supremo do Estado e o presidente a autoridade suprema do país. Ou seja, pessoal, isso é ditadura, né? Então nós temos aqui três poderes, só para a gente entender, né? Barão de Montesquieu, lá, o iluminista, como é que ele pensou essa harmonia entre os poderes. Então você tem três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo sendo representado aqui no governo federal pela figura do presidente, o legislativo, né, ainda falando em governo federal, pelo Congresso e o Senado, porque o Brasil é bicameral, e o judiciário pela Suprema Corte. O que acontece? Esses três poderes têm que um fiscalizar o outro. Tudo bem? Nenhum pode ser maior que o outro, mas Vargas fala que não. O presidente tem o poder supremo e ele vai se sobrepor aos outros dois poderes, né? Ele que seria o presidente, o poder executivo. Extinção dos partidos políticos. Pessoal, se não tem partido político, não é democracia, né? É uma ditadura. Se você não sabe o que é uma ditadura, né? Vamos classificar aqui. Pessoal, ditadura é o fim dos direitos civis, o fim do sufrágio universal, o fim da liberdade de expressão. Então, tudo isso seria uma ditadura, tá? E é o que acontece aqui no caso do Estado Novo Varguista. Restrição da greve e do lockout. Pessoal, greve seria um direito constitucional, né? Tá lá que os trabalhadores podem sim se manifestar e fazer a sua greve. E o lockout é quando o trabalhador ele entra na empresa para trabalhar, mas a empresa não quer que ele trabalhe, tá? Seria uma greve ao contrário aí, tá bom? E organização da Justiça do Trabalho. Então, o que organiza a Justiça do Trabalho é durante esse governo aí varguista, essa Constituição. Governo ditatorial, o Estado Novo, 37 a 45. Pessoal, no governo ditatorial de 37 a 45, o Vargas ele era muito hábil, né? Ele queria agradar a todos e ele tinha essa questão do populismo, ele queria sim agradar as massas. Então ele cria a CLT. O que seria a CLT? A Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Seria a carteira de trabalho, conforme eu já falei no começo aqui da nossa videoaula, que a carteira de trabalho é importante para o trabalhador ter direitos sociais, né? Ter benefícios sociais. Porém, essa criação da carteira de trabalho também, pessoal, tem uma questão aí de domesticar os sindicatos, né? De atrelar, de vincular os sindicatos para o seu lado. Então, Vargas, quando ele cria a consolidação das leis trabalhistas, a carteira de trabalho, ele também cria algo que é o que? A contribuição confederativa.
Então, todo trabalhador, um dia do seu ano trabalhado, um dia do mês trabalhado por ano, ele tem que dar isso para o sindicato. E esse dinheiro vai para o Ministério do Trabalho, na figura do governo federal. Só que se o sindicato fizer muita greve, pisar muito na bola, né, exigir muito do governo, ele não repassa essa verba. E o que acontece com o sindicato sem a verba? Deixa de existir. Então foi uma forma que o Vargas conseguiu aí estrangular os sindicatos e tornar os sindicatos dóceis. Olha como é que ele era hábil. Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, é o DASP. Resumindo, o que era o DASP? Era uma fiscalização do funcionalismo público. Se um funcionário público pisasse na bola, tivesse alguma, sei lá, coadunasse com as ideias, né, socialistas, ou fosse contra o governo, ele era denunciado e era cortado, demitido na hora. Instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Pessoal, lembra que eu falei? Se você quer ter uma indústria de base, você precisa ter a siderurgia. Então isso é importante para a autonomia de um país. Vargas começa a dar autonomia para o Brasil, tá? Com uma política desenvolvimentista. A Companhia Vale do Rio Doce, que por muito tempo foi a maior no seu setor, né, de mineração, tá bom? Depois nós vimos privatizar a Vale do Rio Doce e nós vimos o que aconteceu lá em Mariana há pouco tempo atrás. E a construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, também preocupado com a questão energética. Criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, do Mate e do Pinho. As Forças Armadas passam a controlar as forças públicas estaduais, apoiadas pela Polícia Política de Filinto Miller. Então é importante as forças federais estar sob o controle aí das polícias estaduais, tá bom? Para ter mais o controle do que está acontecendo, se está tendo alguma ruptura, se estão coadunados com a política varguista. Criação em 39 do Departamento de Imprensa e Propaganda, é o DIP, responsável pela censura dos meios de comunicação, pela propaganda do governo e pela produção do programa Hora do Brasil. Não sei se você, que é mais jovem, está aí ouvindo e vendo essa videoaula, já escutou pelo rádio, já ouviu no rádio a Hora do Brasil, né, que depois vira a Voz do Brasil. Se eu não me engano, 19 horas, começa assim, em Brasília, 19 horas, Hora do Brasil, ou Voz do Brasil. Isso tem início com Getúlio Vargas, que seria uma forma de propagandear as medidas do governo, tá bom? Vamos lá. Vamos terminando aqui, vamos concluindo essa aula. Eu sei que ficou mais comprida, né? Mas é um tema bem importante, é um tema vasto. Prisões arbitrárias, torturas, assassinatos de presos políticos e deportação de estrangeiros. Isso tudo caracteriza uma ditadura, né, pessoal? Então, quem não concordasse com Vargas tinha um fim meio triste, né? Neutralidade externa até 42. Então, nós temos acontecendo também nesse mesmo período a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela tem um start, ela tem um início em 39 e vai até 45, tudo bem? Quando o Brasil se alinhou ao bloco dos aliados e declarou guerra à Alemanha e à Itália. Pessoal, a princípio, todos achavam que o Vargas ele ia se alinhar ao eixo, né, que seriam os nazifascistas. Mas, por pressão americana, por questões econômicas, Vargas se alia aos aliados. Se alia aos aliados ficou um pouco redundante, né? Mas foi isso que aconteceu. De 45, fim do Estado Novo. O término da Segunda Guerra Mundial, mobilizações oposicionistas à ditadura, organização de vários partidos, UDN, PSD, PTB, PCB, o querenismo, que queria renúncia às eleições e ao Senado. Pessoal, vamos falar rapidinho sobre essas questões aqui. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela faz com que, no final da guerra, né, em 1945, esses pracinhas, né, esses soldados que lutaram representando o Brasil, lá na Itália, eles retornam para cá e eles vêm com um argumento muito forte, muito importante. O que eles estavam dizendo? Nós combatemos uma ditadura, porém voltamos para o nosso país e vivemos em uma ditadura. E esse argumento reverbera, né, respinga em toda a mídia, vários artistas fazem manifesto contra a ditadura varguista e Vargas vai perdendo apoio popular.
Os militares que lutaram contra o fascismo na Itália questionaram o governo fascista, aquela questão que eu coloquei no outro slide, né? Se eles lutaram combater uma ditadura, não faz sentido eles voltarem para o Brasil e viverem uma ditadura. Artistas se manifestam contra a ditadura varguista, que faz Vargas derreter mais um pouco, e Vargas perde o apoio popular. Seria o fim aí do governo Vargas, né? Do primeiro período do governo Vargas. Depois ele volta lá na década de 50 até o seu fim trágico, até o seu suicídio. Tudo bem, pessoal? Eu vou deixar para vocês agora no próximo slide um mapa mental aí para que vocês entendam todo esse imbróglio que foi a Era Vargas, um governo cheio de eventos importantes, acontecimentos importantes em pouco tempo, histórico. Então, é um tema muito gostoso de ser estudado. Vou deixar como sugestão também, ó. Tem um livrinho aqui, A Era Vargas e a Crise dos Anos 50. Opa, tá aqui, ó, tô tentando enquadrar. É um livro bem legal, tá, pessoal? Ele é de Ângela de Castro, tá? Ele é bem legal, ele ajudou eu construir essa videoaula aí para vocês, ele me deu bastante subsídio teórico. É um livro fininho, acho que não chega a 200 páginas, tá? Um livro gostoso de ser lido para quem gostou do tema e quer se aprofundar um pouquinho mais. Essa é a dica do professor Bruno. Preste atenção no mapa mental, tente reproduzir no seu caderno. E na próxima videoaula eu vou vir com o último governo Vargas, né? Que seria o governo democrático aí de Vargas. Forte abraço a todos, professor Bruno. Aqui para vocês um mapinha mental, tá? Eu tive a preocupação de não ocupar esse espaço onde fica a minha imagem aqui, tá? Então ficou bem apertadinho aí, mas eu acredito que possa ajudar vocês. Então aqui eu coloquei os antecedentes, é evidente, o mapa mental é uma técnica de estudos, né, utilizada para ajudar a gente a memorizar, a guardar, né, alguns temas mais extensos. Eu acredito que talvez ajude vocês. Então você pode rever a videoaula e montar o seu próprio mapa mental. Esse é o desafio que eu estou fazendo para vocês. Eu trouxe esse meu aqui também, tá, para auxiliar vocês aí. Eu coloquei as cores são importantes no nosso mapa mental para ajudar a gente a bater o olho e fixar aquele tema. Então eu trouxe as cores diferenciadas e no centro aqui do nosso tema o que a gente trabalhou, né, a temática principal, que é Era Vargas, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Forte abraço aí do professor Bruno. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Chame aí pelo chat do YouTube ou se você está na escola acompanhando as minhas aulas, estou à disposição também. Forte abraço!